Alô, tudo bem? Eu quero agradecer a Morgana Ionara. Foi ela que me mandou uma passagem de Ageu 2, versículo 9, no qual eu vou fazer uma meditação baseada nisso. Para quem não sabe, agora no programa, nesse série de vídeos intitulado Conhecendo a Verdade, as mensagens vão ser baseadas nas passagens bíblicas que você, internauta, mandar, tá certo? Participe também, mande a sua passagem predileta para o comentário mais recente dos nossos vídeos, né? Quer dizer, o comentário do nosso vídeo mais recente. Por exemplo, o vídeo mais recente é esse aqui que você está ouvindo agora, né? E depois vem outros que vai se tornar recente, tá? Por exemplo, como assim mandar passagem? Digamos que a sua passagem bíblica predileta é 1 João 4,8, que diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então você mande essa passagem, 1 João 4,8. E eu teria o prazer de fazer uma meditação baseada nela, tá bom? Então, foi a Morgana Ionara que mandou para mim Ageu 2, capítulo 2, versículo 9, é o que nós vamos ler agora, tá? Que diz: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2,9. Se vocês lerem o contexto, está falando do templo, certo? Do templo, do grande santuário que é chamado de Templo de Salomão, que foi destruído pelos babilônios, e no tempo de Ageu, desse profeta aí, estava sendo ou já foi reconstruído, tá? Mas o que quer dizer isso? Que a glória do segundo templo vai ser maior do que a glória do primeiro. Quando fala do segundo templo, é o período em que o templo foi reconstruído, no tempo de Esdras e Neemias. Porque Nabucodonosor destruiu, o rei Nabucodonosor e o seu exército babilônico, destruiu Jerusalém e o seu magnífico templo. Então esse é o período de construção. Então é chamado o período do segundo templo. Tá certo? E é uma profecia, né? É uma profecia. Está dizendo, a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. A primeira casa é o templo de Salomão antes da destruição de Nabucodonosor. E a segunda casa fala dessa parte reconstruída, né? Do templo reconstruído. Tem pessoas que interpretam dessa forma, dizendo, quando diz que a glória da segunda casa vai ser maior, estão querendo dizer o seguinte, que esse período da segunda casa, esse período do reinado de Judá, vai ser maior do que o anterior. A primeira casa era mais bem equipada do que a segunda, né? O templo de Salomão era muito mais formoso, muito mais esplendoroso. Aí o profeta Ageu disse, a glória do segundo templo vai ser maior. Quer dizer, o período do reino de Israel vai ser maior nesse período da segunda casa, isto é, nesse período em que o templo foi reconstruído.
eu não concordo com essa profecia, tá? É um modo de uns interpretar. Eu não concordo com essa interpretação porque, veja, depois que Esdras e Neemias reconstruiu o templo, esse é o período, né, da segunda casa do templo reconstruído, que vai de Esdras e Neemias até o ano 70 depois de Cristo. Esse é o período da segunda casa. Nesse período, a nação de Israel era uma nação sem soberania, perdeu a soberania. Quer dizer, era uma nação dominada pelos persas, era dominado pela Grécia. Depois dos persas veio os gregos que destruíram os persas, então o território de Israel passou a ser dos gregos. E finalmente os romanos conquistaram muitas cidades gregas e os romanos dominaram o povo judeu. E, como se diz, dominou, quer dizer, tornou o povo judeu escravo deles. Então, era uma nação sem soberania, uma nação dominada. E nesse período da segunda casa, o povo judeu cometeu um grande crime da vida deles, um crime terrível. Eles crucificaram Jesus. Como castigo, essa segunda casa foi destruída pela segunda vez, mas desta vez pelos romanos e não pelos babilônios. Está vendo aí, minha gente? E tem mais, né? Tem mais aqui. Eles acham também o seguinte, né? Que o templo vai ser reconstruído novamente, porque, veja, desde o ano 70 até hoje, esse templo não foi mais reconstruído. Mas uns creem que ele vai ser reconstruído novamente, e a glória dessa casa, nesse período em que vai ser reconstruído novamente, vai ser, como é que eu vou dizer, vai ser mais glorioso. Eu creio no seguinte, que talvez nem seja reconstruído esse segundo templo. Nem seja, eu acho que jamais vai ser reconstruído. Porque Deus não está interessado nisso. Não está interessado. Entendeu? O que Deus está interessado é que o povo de Israel se converta. O povo de Israel, esse povo judeu que existe hoje, até hoje rejeita Cristo. Crucificaram Jesus no passado e até hoje rejeitam Cristo. Tá certo? É por isso que eu creio nisso. Quando se diz a glória da segunda casa vai ser melhor, não creio que está se referindo a que o período de Israel vai ser melhor nessa época. Até agora, não estou vendo nada de melhora. Resumindo, né? Quando foi construído o segundo templo, Israel era uma nação sem soberania nenhuma, crucificaram Jesus. Aí Jerusalém foi destruída pela segunda vez e o templo destruído. Até hoje esse templo não existe mais. Só o que sobrou é um tal agora de Muro das Lamentações, é o que sobrou do templo, né? É um pedaço do templo que ainda não foi completamente destruído. Entendeu? Então é por isso, irmão, eu não creio que essa profecia seja dessa forma. Não estou vendo nenhuma restauração, nenhum período glorioso de Israel nesses momentos. E também não creio que o templo de Jerusalém vai ser reconstruído. Eu creio que Jesus vem primeiro, vai arrebatar a igreja e pronto. Nada de templo reconstruído, porque Deus não se interessa, né? Você concorda comigo?
dê o seu like, faça um comentário. Se você concorda, pode falar. Se não concorda, fale, né? Eu quero ouvir o seu comentário, a sua opinião. E respeito todas as opiniões que chegarem aqui no canal, em forma de comentários, tá? Que Deus abençoe a tua casa.